Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Para mim é um motivo de alegria de estar aqui pela primeira vez no 7º Congresso da Viva Maranhão. Quero agradecer a Jesus por essa rica oportunidade no qual Ele me concede. Sem Jesus eu não sou nada, então eu preciso que o Espírito Santo me ajude, por mais uma vez, a pregar a sua palavra. Quero dizer aos irmãos que eu me congrego na Herdeiro de Cristo, Castanhal do Pará. Meu pastor presidente é o pastor Rafael e a minha pastora é a pastora Eduarda. Foi um dos pastores que me apoiou nessa caminhada, nessa nova trajetória no qual Jesus reservou para mim. Lembrei-me de Pedro e de Saulo. Os dois haviam uma disputa tão grande no Evangelho, no qual havia Marcos, discípulo Marcos, e por certo momento Paulo desprezou Marcos, por um motivo. Qual foi o motivo? Ele falou que Marcos não servia para a obra missionária, mas Pedro investiu em Marcos, tanto que quando Paulo está próximo de morrer, Paulo manda chamar Marcos, e ele vai testificar pela direção do Espírito Santo: verdadeiramente, Marcos, tu virou um homem de Deus. Nessa oportunidade eu olho para a vida do meu pastor, no qual eu passei pelo momento difícil, desprezo, abandono. Esse é o Evangelho, e ele segurou nas minhas mãos, e eu louvo a Deus por nessa terra ainda ter remanescente de Deus sobre essa terra. Ainda ter remanescente. Não desiste do propósito. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista Alain, lá de Santa Isabel, o amigo no qual ele me conhece, minha trajetória, sabe de onde Deus me tirou e sabe como Deus vem me levando neste lugar. Quero agradecer a minha esposa também, que está ao vivo, que está me assistindo, a minha mãe. Deus seja louvado pela vida de vocês que estão na intercessão. Vamos pregar a palavra do Senhor. Livro de Amós, capítulo 7 e o versículo 10. É o livro mais fácil de achar dentro da Bíblia Sagrada, o livro de Amós. Quero agradecer ao pastor Rafael também por essa oportunidade. Deus seja louvado pela sua vida também. E a vida da missionária também, essa esposa. Livro de Amós. Diz assim. Capítulo 7 e o versículo 10. Então Amazia, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, até pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá a espada, e certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, e nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômos. Mas o Senhor me tirou após do gado, e o Senhor me diz: vai e profetize ao meu povo de Israel. Somente até aqui. Tome os seus assentos, glorificando aquele que vive e é eterno para todo sempre. Isso. Amados, foi Deus que escolheu essa nação de Israel. Foi Deus que separou a nação de Israel. Foi o próprio Deus que disse: eu te remi, te nomeei, tu és minhas. Se você for pegar o mapa mundi, você vai ver que Deus colocou a nação de Israel no meio. E a grande pergunta: a nação de Israel, ela é pequena, tanto que o estado de São Paulo é 10 vezes maior do que aquela nação. Mas por que Deus colocou uma nação pequena? Qual foi o real motivo do qual Deus colocou a nação no meio? Simples. Deus colocou a nação de Israel
para que através deles o nome do Senhor fosse glorificado. Deus colocou a nação de Israel no centro. Para quê? Para que Deus queria que a nação ficasse no centro? Simples, por uma coisa. Todavia, quando a nação obedecia a Deus, Deus era glorificado. O que era grande perante a nação de Israel se tornava pequeno. O que era impossível perante a nação de Israel se tornava fácil. Por quê? Porque estava obedecendo. Aí eu olho para a vida de Josué. Josué agora está diante da muralha de Jericó. Josué não precisou usar nenhuma dinamite. Josué não precisou usar nenhum martelo e nenhuma bomba atômica para derrubar aquela muralha. Sabe que Josué precisou usar? A obediência. A Bíblia fala que pela obediência de Josué, aquela muralha veio abaixo. Aí eu entendo que quando eu e você está obedecendo, o nome do Senhor é glorificado. Eu entendo quando eu e você está passando pelo deserto, Deus é glorificado. Eu entendo quando eu e você está passando pelo momento difícil, Deus entra na peleja e o nome do Senhor é glorificado. Oh, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Tanto que quando a nação de Israel estava passando por um período de desobediência, tanto quando a nação de Israel estava passando pelo momento difícil, Deus tornava que o próprio inimigo de Israel servisse de disciplina. Agora, mais uma vez, eu olho para a vida de Josué. Uma batalha tão fácil de se ganhar. A Bíblia fala que Josué está diante do exército de Ai. E Josué perde aquela batalha. O que me chama a atenção é que Josué não fica de cabeça baixa. O líder que é líder, ele ora. O líder que é líder, Deus revela o que está acontecendo na coisa que está dando errado dentro da casa do Senhor. E a Bíblia fala que Deus começa a revelar a situação. Deus começa a revelar o que aconteceu para que Josué viesse perder aquela batalha. Aí eu fico bobo com alguns profetas nessas últimas horas, que para dizer que é ser profeta, aponta o dedo para o altar do Senhor e fala que o altar está sobre o pecado. É relativo. Pode ser qualquer pessoa que está em pecado, pode ser qualquer pessoa que está em adultério, pode ser qualquer pessoa que está passando pelo momento difícil. É muito fácil. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de entregar recado, não. Quando Deus ele quer revelar algo para mim e para você, Ele dá o nome. Deus ele dá a situação. E Deus ele dá o que está acontecendo, do que está dando errado. Prova é que Josué orou e Deus revelou a situação. Porque se você for pegar um tomate, e se tiver um cesto de tomate, se tiver um podre, não presta. Aí Deus falou, revelou para ele, Josué, foi o Acã. Deus revelou o nome. Deus revelou a situação. E qual foi a situação? Eu mandei o teu exército ir até o exército de Ai, mas ele pegou uma capa babilônica e pegou um ciclo de moeda. Foi por isso que você não ganhou a batalha. Sabe o que Josué falou para o Senhor? Senhor, derrote Acã. E Deus afuminou Acã. Sabe o que está acontecendo nessas últimas horas? Deus está tirando aquele que é, para colocar aqueles que não são diante do altar do Senhor. Não se preocupe, porque esse grande homem de Deus, entre aspas, está se apagando no meio dessa geração, porque é Deus que está trabalhando para colocar os remanescentes diante do altar. O que não pode faltar da minha vida é a graça, porque se a graça sumir da minha vida já era. Porque como eu falei, eu preciso que o Espírito Santo me ajude a pregar. Aí eu olho para a vida do cantor Thales. Em um momento da sua trajetória ele estava estourado. Cantava o louvor que era uma beleza. Quer ver ao vivo, cantava que era uma beleza. Mas vai chegar um certo período que ele vai abrir a boca dele e vai falar que cantar no meio dos evangélicos é como cantar no meio de bêbado. Sabe o que Deus fez?
retirou a unção que está sobre ele. O que faz aparecer não é a minha voz. O que fazia aparecer não era a voz dele, porque aquilo era talento. Mas o que faz aparecer na minha vida e na tua vida chama-se uma coisa, a unção. E a unção só se adquire na oração. Se Deus quiser calar minha boca nessa noite, Ele cala, Ele opera o milagre, Ele batiza, Ele renova, porque Ele é Deus. Deus não precisa usar o pregador dessa noite para te abençoar, não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo da verdade. Deus não precisa do homem. É o homem que precisa do Senhor. A Bíblia fala que Saulo começou a perseguir a igreja. A Bíblia fala que Saulo queria encerrar os crentes daquela época, queria açoitar. Sabe quem apareceu no meio de Damasco? Jesus. Sabe que Jesus abriu a boca dele e falou: homem, Saulo, por que tu me persegue? Sabe que Saulo falou? Quem és tu? Sou eu, a Jesus a quem tu persegue. O que me chama a atenção aqui, Deus não precisou usar Pedro, Deus não precisou usar João, Deus não precisou usar ninguém para evangelizar Paulo. Ele mesmo desceu. Deixa comigo que eu vou evangelizar. Se você não quiser entregar o recado, deixa com o Espírito Santo que vai entregar. Se você não quiser mais pregar, porque pessoas falaram que tu não vai mais prosseguir, deixa com o Espírito Santo. Porque tem pessoas que Deus quer usar. Deus quer entregar uma palavra de juízo para pessoas aqui. E as pessoas por muitas das vezes se trancam, achando que o homem vai pensar de você. Quem te chamou não foi o homem. Quem te chamou não foi o teu vizinho da direita e nem da esquerda. Se Deus entregou uma palavra de juízo, entregue. Se Deus entregou algo dentro do teu coração, abre a boca e entrega, porque o Espírito Santo vai se responsabilizar. A Bíblia fala agora que Amós, ele vai ter 3 visões. E qual é a visão que ele vai ter? A visão do gafanhoto. A Bíblia fala que quando ele tem aquela visão do gafanhoto, porque o que a obediência conquistou, a desobediência faz acabar com tudo aquilo que a obediência adquiriu uma vez. Sabe que vai entrar em oração? Amós. Vou repetir mais uma vez. Sabe que vai entrar em oração para interceder pelo aquele juiz Amós? Sabe que Amós ele fala? Não faça isso com Jacó. Jacó é pequeno. Jacó não pode sofrer tudo isso. Sabe que vai intervir? Deus. E a Bíblia fala que Amós, ele vai ter mais uma visão de um fogo consumindo. Parece que eu estou vendo Deus agora, irado com aquela nação, e falando: agora vou consumir tudo. E mais uma vez Amós dobra o joelho e fala: não faça isso com Jacó, porque Jacó é pequeno. Mais uma vez Deus interviu. Sabe o que é isso? A oração intercessória. A Bíblia fala que quando você está orando, você sabia que quando você está orando pela vida de alguém, é o Espírito Santo que está orando por você? Você sabia quando você coloca pessoas diante do altar, o próprio Espírito Santo se responsabiliza para interceder pela sua vida? Mas sabe o que está acontecendo nessas últimas horas? É que pessoas esfriaram. Tem pessoas que estão me assistindo agora, que estão de pé, não é pelo momento atual. Tem pessoas no qual estão me assistindo agora, que o Espírito Santo está me revelando, que estão de pé, é pelo um período de oração que essa pessoa viveu diante do altar do Senhor. Sabe por que pessoas ainda não caiu ainda nessas últimas horas? Porque quando eu estava no momento bom, orava antes de trabalhar, tirava um período de meia hora, tirava um período para colocar a sua vida diante do altar, e pelas circunstâncias,
Porque tem pessoas que pedem para Deus abrir a porta e Deus abre. Deus é bom para abrir a porta, mas pessoas se esfriam. Uma coisa que eu pedi para o Senhor, Deus Ele me colocou num lugar grande lá em Castanhal do Pará. Mas uma coisa que eu não perdi dentro de mim foi a essência. Porque se eu perder a essência do Espírito Santo, eu não sinto vontade de me consagrar. Se eu perder a essência do Espírito Santo, eu não sinto vontade de ler, eu não sinto vontade de clamar, eu não sinto vontade de buscar aquele que me salvou um dia e colocou meu nome, me tirou meu nome do livro da culpa e escreveu meu nome no livro da vida. Sabe o que é isso? É o primeiro amor. Eu fico bobo com alguns crentes, irmão, que fala só está assim porque está no primeiro amor. É louvável, você tem que estar no primeiro amor. Você sempre tem que permanecer no primeiro amor. Porque se você está no primeiro amor, a Bíblia fala que aquele que colocou a sua casa sobre a rocha, pode passar o temporal, pode passar vento, mas não cai. Mas aqueles crentes que depositam a sua fé no homem, aqueles crentes que só vai para a campanha de revelação, são esses que estão colocando essa casa sobre a areia. Aí se frustra, porque recebe profecia, tu vai ser um pregador. Mas o que me chama a atenção é que ele recebe a profecia, mas só quer usar a Bíblia como desodorante. Como é que Deus vai descer sabedoria se a pessoa não lê? Aí se frustra com o profeta. Se Deus te dá uma ordem aqui nessa noite, faz. Porque não depende de mim, depende de você. Eu trabalho com 50% e Deus trabalha com 50%. Amós intercedeu. A Bíblia fala que Deus interviu. Sabe o que é isso? É a oração intercessória. Sabe por que você está de pé hoje? Porque teve alguém que você nem conhece, que estava orando pela tua vida, que nem Amós. Sabe quando você não morreu, quando alguém te deixou, que você queria se enforcar? Porque teve alguém que estava no oculto e falou: Senhor, eu não sei aonde fulano se encontra, eu não sei aonde ciclana se encontra, Senhor, mas visita ela agora. Você desmaiou, não se deu vontade de você se enforcar, mas teve alguém que estava orando no oculto. Tem pessoas que estavam usando droga, se afastou, estava dando uma overdose, mas teve alguém que estava no oculto, clamando: Senhor, visita. Senhor, ele está afastado do teu caminho, mas visita, dá livramento de morte, visita onde quer que ele está agora. E Deus interviu. Oh Espírito Santo da vida. A oração intercessória. Aí Deus ele vai dar mais uma visão para Amós. A visão do prumo. Aí Deus colocou Amós sobre o muro. A Bíblia fala que ele tem aquela visão. E Deus fala: o que você está vendo, Amós? Eu estou vendo o prumo. Sabe o que o Senhor falou para ele? É esse prumo que eu vou colocar sobre a nação de Israel. E o que estiver torto, Amós, eu vou endireitar. Agora não teve oração intercessória, porque Deus revela, Deus avisa no oculto. Aí eu me lembro quando eu estava pregando em Castanhal, Deus me levou em uma congregação, onde tinha pessoas que pregavam e cantavam sobre aquele altar, que saía do altar, ia beber, ia se prostituir. E o Senhor falou: prega essa mensagem. Porque tem pessoas que saem daqui, deixam o altar e vai beber, vai se prostituir. Deus falou desse jeito para mim. E eu preguei a mensagem, eu entreguei o que Deus falou. E no final da mensagem, lá vinha um varão, falou: Cleito, eu te dou duas notícias. Tu quer a mal ou tu quer a boa? Mande a mal para mim. Ele falou: o pastor não vai te dar oferta. Eu falei: amém, manda boa. É o que Deus me entregou. É que eu falei para o pastor que pessoas que estavam sobre o altar, que Deus me mostrou, que estava bebendo, que estava se prostituindo, após o culto,
Eu falei para o pastor. E tu sabe o que o pastor falou para mim? Deixa que eu cuido. Tu é diácono, eu sou pastor. E esse dia chegou. Deus te trouxe aqui. E eu entreguei. Eu falei, avisa para o teu pastor que eu perdi a oferta, mas eu não perdi a mensagem. Oh Espírito Santo, avisa para pessoas que te desprezaram. Você pode perder, aleluia, a honra terrena, mas você jamais vai perder a honra do céu. Entrega. Deus nessas últimas horas vai levantar profeta com mensagem. Deus vai abater profeta com massagem. Deus nessas últimas horas vai levantar João Batista. Deus vai arrancar João massagista. Aí tem pessoas que olham, se eu sair do ministério vai acabar. Se eu sair do ciclo de oração vai acabar. Porque aí o que eu faço é quando eu prego, o povo vem para o culto. Se eu sair, a igreja vai esvaziar. Vai não, irmão. Se levantou quem? Moisés. Moisés morreu. Quem se levantou? Josué. Elias foi levantado, foi arrebatado. Quem foi que se levantou após ele? Eliseu. A Bíblia fala que se levantou João Batista. Morreu. Quem veio logo após de João Batista? Jesus de Nazaré. A Bíblia fala que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. E quem é que está aqui? É o Espírito Santo. Quem é que está aqui hoje? É o Espírito Santo. Então não se preocupe se muitos não dão crédito para você, porque você prega a verdade. A Bíblia fala que Deus usou Amós. E a Bíblia fala que Amazias vai fazer fofoca até o rei Jeroboão. A Bíblia fala que Amazias chega até Jeroboão e fala: Amós tem conspirado contra ti, tem falado que a tua casa vai cair em espada e a tua família. Sabe qual foi a atitude de Jeroboão? Ficou calado, não questionou. Porque Jeroboão estava no pecado. Quando o profeta é de Deus, quando o profeta vem direcionado por Deus, queima no coração. Porque a verdade confronta. E como Amazias viu que Jeroboão ficou calado, Amazias chegou até Amós e falou: Amazias, chegou até Amós. Amazias abriu a boca dele diante de Amós e falou: Amós, vai embora daqui, seu vidente, porque a partir daqui de Betel tu não vai profetizar. Tem pessoas, pega isso daqui que eu vou falar debaixo da autoridade do Espírito Santo. Tem pessoas que não vai ver pecado na sua vida e vai criticar a mensagem que você prega. Tem pessoas que não vai achar brecha na tua vida e vai falar: não prega nada. Não sabe pregar nada. Sabe o que é isso? A pessoa não vai ver brecha na sua vida e vai criticar a mensagem que tu prega. A pessoa não vê brecha nenhuma na sua vida e vai falar que você não canta nada. Mas quem te chamou não foi o homem. A Bíblia fala que ninguém acreditava em Davi. Jessé não acreditava, Eliabe, Abinadab e Samar não acreditavam em Davi. Golias não acreditava, Saul não acreditava. Mas sabe quem acreditava em Davi? O céu. E sabe o que Amós fala? Amazias, eu não sou profeta. Em outras traduções estava: eu não era profeta, mas o Senhor me tornou, e o Senhor me tirou de trás do gado e me colocou na frente. Sabe o que é isso? Não é o homem que levanta, é o céu que levanta. É por isso que muita gente não entende o trabalhar de Deus sobre a tua vida. É por isso que muita gente não entende aonde Deus está te colocando. Sabe o que é isso?
É o céu que está te olhando no oculto. É o céu que está contemplando o teu caráter diante dos homens. Sabe por que Amazias ficou com raiva? Porque foi de encontro o pecado dele. E Amazias, ele patrocinava a idolatria. E Amós foi de encontro o pecado de Amazias. É por isso que Amazias ficou com raiva. Mas quem nasceu para brilhar, jamais vai apagar. Eu tenho base bíblica para falar isso. Porque aquilo que Deus te entregou, homem nenhum arranca. A Bíblia fala que José recebeu uma túnica que era de Jacó, mas por um certo período os irmãos dele arrancaram a túnica. Mas uma coisa eu te provo que não arrancaram de José: o sonho. O homem te dá com uma mão e te arranca com as duas, mas aquilo que Deus te entregou, aquele sonho que Deus te entregou, aquele projeto que Deus confiou sobre as tuas mãos, jamais vai ser apagado. Eu não era profeta. Eu nunca tive a oportunidade de aprender com profeta. Mas Deus me tornou ser profeta. Deus me tornou ser quem eu sou. É por isso que tem pessoas que ficam com raiva da sua vida. Porque quem está dando crescimento sobre o teu ministério é o Espírito Santo. Quem está te capacitando nesse ministério é o Espírito Santo. É por isso que pessoas tentam apagar aquilo que Deus tem sobre a tua vida. É por isso que tem pessoas que tentam te colocar de lado. É por isso que tem pessoas que tentam colocar fardo que não é para te carregar. Mas Deus está dizendo nessa noite que Ele vai destruir toda a palavra de maldição. Deus vai arrancar você da onde é que você não está. E Ele vai mostrar que Ele é Deus, que Ele cumpre promessa. Vou já finalizar. A Bíblia fala que Amós, ele era colhedor de sicrônimos. E sabe o que era sicrônimo na época? Era uma segunda espécie de figo. Ninguém queria colher naquela época sicrônimos. Era a segunda espécie de figo. Por que a segunda espécie de figo? Porque uma pessoa olhava os sicrônimos. A aparência dela estava verde, estava maduro pelo lado de fora, mas por dentro estava podre. Todo mundo tinha prejuízo naquela época, mas Amós, direcionado pelo Espírito Santo, teve uma direção. Ele cortou o figo, que nem se corta mamão, e a Bíblia fala que começou a regar, e ele teve êxito naquela época, porque muitas pessoas olhavam os sicrônimos verde pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro está maduro. Sabe o que é isso? São as pancadas que você pega. Sabe o que é isso? São as feridas que você pega no Evangelho. E alguém olha pelo lado de dentro de você, não está enxergando, mas olha pelo lado de fora, vê você verde, mas pelo lado de dentro você está maduro. Deus, nessas últimas horas, vai levantar pessoa como Amós. Pessoas que não têm medo de entregar o que Deus falou. Pessoas que não têm, aleluia, nenhum medo de ser arrancado de um lugar. Porque a palavra do Senhor fala que aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai dar por herança. Aonde você colocar as suas mãos, Deus vai prosperar. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aplaude o Senhor, que Ele é digno de honra.